Abra aí a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Nós vamos ler somente o versículo 8. Primeira de Pedro, capítulo 5, verso número 8. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém. Pai, a tua palavra está diante de nós, ela é alimento espiritual que nós precisamos, ela nos serve de alerta, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela nos mostra a direção, ela evita que a gente venha tropeçar, porque ela mostra aquilo que está diante de nós. E que essa noite, mais uma vez, o Senhor fale conosco pela tua palavra, nos dando essa direção, meu Pai, nos dando esse alimento que nos fortaleça espiritualmente. Para isso eu entrego a minha vida ao Senhor e eu peço pela tua graça e misericórdia e a unção do teu Espírito, para que debaixo da unção e do poder a tua palavra seja ministrada, barreiras sejam quebradas, barreiras de entendimento, distrações, para que todos nós possamos dar ouvidos à tua voz e receber do Senhor algo que mude e transforme a nossa vida. Assim te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, aqui está mais uma vez uma palavra sobre santidade. Hoje pela manhã, esse foi o tema da mensagem, santidade. E é um assunto que não está muito em moda, né? Na verdade, eu acho que nunca esteve em moda. Falar sobre santidade na igreja nunca foi algo muito popular. Até porque, como já disse aqui várias vezes, algumas igrejas não sabem pregar sobre santidade. Algumas pessoas confundem as coisas ditas na Bíblia a respeito de santidade. Então, muitas vezes, a santidade pregada é algo impossível de ser vivido, é algo utópico, fantasioso, ou é algo que serve para entreter, para distrair a gente. Mas eu creio numa possibilidade de viver uma vida de santidade prática, vivê-la de fato, sem muitos mistérios, como alguns querem colocar. Então, muita coisa nós poderíamos falar, usando a Bíblia, a respeito deste assunto. Mas o texto do apóstolo Pedro, o pequeno versículo 8, que nós acabamos de ler aqui, ele pode trazer algumas orientações do apóstolo a respeito deste assunto. Talvez você pense assim: olha, mas o que Pedro falou aqui sobre santidade? Ele falou a respeito de uma advertência para cada um de nós. E ele nos deu um bom motivo para estarmos atentos a esta sua advertência no versículo 8. Então, a chamada de Pedro a esta santidade, ela começa quando ele nos chama para estarmos atentos, sóbrios e vigilantes. Esse é um alerta que a palavra de Deus nos dá, nós estarmos assim, vigilantes, de olhos bem abertos, acordados, para que não sejamos surpreendidos por nenhuma distração. Então, resumindo aquilo que Pedro diz aqui no verso 8, sede sóbrios e vigilantes. É a primeira frase do versículo, é uma ordem. Ele nos ordena sermos sóbrios e sermos vigilantes. E aí precisamos entender o que significam essas palavras e o que ele quis dizer para nós. Pegando aqui o dicionário, a palavra sóbrio tem 3 definições. Moderado, uma definição não muito usual. Não embriagado, que é aquela que a gente mais pensa, né? Quando fala de sobriedade, quem está sóbrio não está embriagado. Então esse é o sentido talvez mais usado pela palavra. Mas também significa moderado, significa simples. Uma pessoa, quando está vestida sobriamente, ela está vestida com simplicidade, de maneira moderada. Você já usou a palavra nesse sentido?
Então, um comportamento sóbrio também é um comportamento moderado, distinto, simples. Há este sentido também nessa palavra. E no caso do que o apóstolo aqui está nos falando, todas essas variações podem ser aplicadas. E na palavra vigilante também é muito fácil da gente entender. O vigilante se mantém acordado, se mantém em alerta, não é? Ele não dorme em serviço, ele está atento, ele está em prontidão. Quando você coloca alguém para vigiar alguma coisa, você espera que ela fique atenta, não é? Você contrata um vigia para o seu negócio. Você espera que enquanto você está na sua casa dormindo, ele esteja acordado lá, né? Qual a sua surpresa quando você vai lá e o encontra dormindo, né? Ele não está vigiando coisa nenhuma. Então a vigilância, ela requer uma atenção, ela requer um cuidado, ela requer que eu esteja atento ao que está acontecendo em meu redor. Duas coisas, então, que Pedro diz que nós, como cristãos, temos que apresentar na nossa vida. A sobriedade e a vigilância, e estão inseridos aí todos esses significados. E por que eu, como cristão, tenho que ser sóbrio? Bom, não embriagado é óbvio, né? Estar embriagado seria deprimente para qualquer cristão. A Bíblia fala claramente sobre isso. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, não cabe para um cristão estar embriagado, né? Perdendo os sentidos, perdendo o juízo. Isso é óbvio, então a gente não deve certamente estar embriagado. Mas o texto também significa moderado, simples, né? Isso é um estilo de prudência. A Bíblia diz que nós devemos ser prudentes. Jesus mesmo ensinou, sejam simples como as pombas, prudentes como as serpentes. As coisas estão também encaixadas nessas palavras de Jesus. Essa simplicidade, essa prudência, vem da sobriedade e da vigilância que estão aqui também mencionadas. Mas por que? Pedro vai me dar a resposta. Por que eu preciso dessa sobriedade e dessa vigilância? Logo no próprio versículo, ele me dá um motivo. E aí ele fala do diabo, aquele que a gente não gosta de falar, né? Tem gente que trata o diabo igual o Voldemort, né? Lá do como é que é o nome daquilo? Harry Potter, né? O nome que não se pode falar, né? Aquele que não se pode exprimir, né? Tem gente que não gosta de falar, não, o diabo não é o inimigo. Satanás não, bota um apelido para ele, é o capiroto, né? Inventa um apelido, porque não quero nem pronunciar o seu nome. Mas a Bíblia é clara ao falar dele. E o significado desse nome, de fato, é adversário, inimigo. E aí o apóstolo Pedro diz, olha, seja sóbrio e vigilante, porque você tem um inimigo, você tem um adversário. E esse inimigo, o diabo, ele vai dizer aqui de forma bem simples, vosso adversário, ele anda rodeando, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quem é esse alguém? É você. Pedro está dizendo, o diabo está a fim de devorar você, na versão popular minha aqui. Então, seja sóbrio, seja simples, seja prudente, seja vigilante, seja atento, não durma em serviço, porque você tem um adversário que está muito afim de jantar você. Ele deseja te devorar. Isso é a razão pela qual eu devo estabelecer na minha vida este padrão de comportamento. Eu tenho um oponente, ele quer de alguma forma me derrubar, e a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, dia a dia, dia e noite, nos acusa diante do Pai. Você sabia disso?
dia a dia tem nos acusado para nos desqualificar. Ele deseja imensamente que a gente caia, que a gente seja desqualificado, porque esse mesmo diabo tentou Jesus no deserto para desqualificá-lo como Salvador, para destruir o plano elaborado por Deus. E isso o diabo tem tentado fazer na vida de cada um de nós, irmãos. Há um plano de Deus para a minha vida, há um plano de Deus para a sua vida, que não se realiza apenas na salvação. Como já disse várias vezes, se o plano fosse só salvar, salvava e a gente morria logo, estava bom. Mas se a gente ficou, é porque ainda tem um plano de Deus para você. Ainda tem algo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Então esse plano vai tentar, de alguma forma, Satanás destruí-lo, de alguma forma ele tentará impedir que esse plano se realize. Daí então a afirmação de Pedro: tenha cuidado, seja sóbrio, seja vigilante, porque este adversário está te rondando, rodeando, está rodeando a sua vida para em determinado momento que você não vigie, que você se distraia, que você pegue no sono, ele possa devorar. Está rodeando você para que no momento que você deixe de ser simples, deixe de ser moderado, fique escrachado, ele possa então dar o bote e pegar você. Por isso a necessidade de vigilância, de sobriedade, como diz aqui a palavra de Deus. Veja, queridos, essa é a razão pela qual a Bíblia diz para mim e para você que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. E o que isso tem a ver com santidade? Isso tem tudo a ver, irmãos, porque essa sobriedade e essa vigilância é que vão me fazer viver uma vida na qual o diabo, nosso adversário, não tem nada para tirar vantagem de nós. Certa vez Jesus disse assim: o diabo, ele nada tem em mim. Ou seja, não tem em mim nada que o diabo possa usar contra mim. Ele não tem nada na minha vida. Como eu disse hoje de manhã, não tem um pecado escondido. Não tem algo escondido debaixo da minha tenda. Não tem algo por debaixo do pano. Não tem algo abafado no lençol. Não tem nada que ele possa usar contra mim. Aí você vai dizer: pastor, mas isso é difícil demais. Porque a gente erra. Porque a gente falha. Falha ou não falha? Tem alguém aqui que não falha? Tem alguém aqui que não erre? Sim, é claro. Então alguém diria: bom, então qualquer uma dessas falhas seria suficiente para que o diabo então tivesse alguma coisa contra mim. Se você não ouviu, ouça a mensagem de manhã. Ele só terá alguma coisa contra você se essa falha for escondida, se essa falha for encoberta, se você cobrir com lençol, se você esconder debaixo da areia, como fez Moisés com aquele egípcio que ele matou. Eu vou jogar para debaixo do tapete e ninguém vai ficar sabendo. Não, aí o diabo tem alguma coisa contra você. E aí as consequências serão terríveis, como nós vimos aqui pela manhã. Então erros nós sempre teremos, sim, mas o pecado deve ser confessado e deixado. Deve ser admitido e, ao mesmo tempo, receber de nós uma atitude de repulsa, de afirmação: eu não quero mais cair dessa mesma forma. Aí o diabo não terá nada contra nós. Então eu preciso ser vigilante, alerta, para que ele não tenha nada do que me acusar. Ele não tenha nada que possa usar contra mim no tribunal. É aquela famosa frase que você vê no filme, né? Quando o policial prende o bandido. Lá nos Estados Unidos, aqui não tem isso, né? Ele fala assim: olha, você tem o direito de ficar calado. Mas se você abrir mão desse direito, tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. O diabo está sempre querendo usar alguma coisa contra nós no tribunal.
Alguma coisa que a gente fez, alguma coisa que a gente falou, algum erro que nós cometemos, algum deslize, algum escorregão. E quem é que está livre de dar uma escorregada? Quem é que está livre de tropeçar? Nós tropeçamos em muitas coisas, dizia Tiago, mas aquele que não tropeça no falar, esse está num bom caminho, ele também falou. Então veja, queridos, nós estamos diante dessa realidade. Temos um adversário, nos rodeia de tudo que é jeito, está sempre procurando um motivo, deixar alguma coisa dele marcada, registrada na nossa vida, para que possa dizer, esse está na minha mão, esse aí não pode dizer nada porque eu o conheço muito bem, esse me deve, esse está no meu caderninho. E aí nós perdemos a autoridade que nos foi dada por Deus. Quando Jesus disse, o diabo nada tem em mim, isso significava que ele não perderia de maneira nenhuma a sua autoridade. Irmãos, Deus nos deu autoridade, você acredita nisso? Esse é um tema também que não é muito falado. Na igreja, quando falado, é mal falado, né? Tem gente que é ensinado a achar que tem tanta autoridade que virou um super-herói, né? E aí a gente tem uns super-crentes por aí que saem por aí amarrando todo mundo, né? Saem decretando um monte de coisa, né? Sabe, não, porque eu tenho autoridade, então eu mato, arrebento, eu prendo, eu solto, né? A pessoa entra numa neurose por causa dessa ilusão de que ela tem essa autoridade. Mas a verdade é que Deus nos deu autoridade. A Bíblia diz que Ele nos deu autoridade, inclusive, para pisar serpentes e escorpiões. A Bíblia diz que Deus nos deu autoridade sobre espíritos malignos. Você sabe que você tem essa autoridade? Eu tenho essa autoridade, mas na hora que eu vou expulsar o demônio vira para mim e diz, olha que eu sei o que você fez no verão passado. Olha que eu sei o que você faz quando ninguém está olhando. Não saio, não saio, não saio. Olha que terrível. Sai, diabo! Não saio. Não saio porque eu sei o que você faz escondido. Cadê a autoridade? Aí acabou a autoridade. Aí já o diabo tem alguma coisa contra a gente. Aí não houve a vigilância, não houve a sobriedade. E aquele que rodeava conseguiu me devorar. Aquele que tanto queria me jantar, acabou me jantando. E me jantou num episódio como esse que eu acabei de citar para você. Então, amados, isso aqui tem tudo a ver com santidade. E eu preciso obedecer aquilo que está escrito. Eu preciso que a minha vida seja uma vida de sobriedade. Você logo distingue quando você tem uma pessoa sóbria e uma pessoa embriagada. É difícil disfarçar que alguém está embriagado, não é, irmãos? Às vezes a pessoa é parada no trânsito e vai fazer o teste do bafômetro. Mas tem uns que não precisa fazer o teste do bafômetro. Porque antes de fazer o teste, ele já xingou o guarda, né? Já tropeçou, já caiu no chão, já cambaleou, já saiu do carro se segurando. Nem precisa do teste do bafômetro, né? Porque é evidente a sua embriaguez. E a embriaguez, muitas vezes, se torna evidente na vida de uma pessoa. Mas nós precisamos de sobriedade. E como eu disse, isso não tem relação apenas com bebida. Isso tem relação com a vida. E aquele que pode, nesse momento, julgar isto sou eu mesmo. Eu olhando para mim mesmo. Eu tenho vivido uma vida de sobriedade. Eu tenho sido uma pessoa equilibrada. Porque uma das características do bêbado é que ele não consegue fazer o 4, né? Ela falou para ele, faz um 4. O que é o 4? Botar a perna de lado assim, né? Ele quando vai, já cai. Porque ele não tem equilíbrio. Ele está numa eterna labirintite, né? O bêbado não tem equilíbrio. Mas o sóbrio tem equilíbrio. Ele tem uma vida equilibrada. Em que sentido? Em todos os sentidos. Por exemplo, uma vida financeira equilibrada. A pessoa que é sóbria,
ela não gasta mais do que ela ganha. É simples isso? É simples. Porque se ela fizer isso, ela fica enredada pelo mesmo diabinho que está correndo em volta dela. O mesmo que está rodeando acaba tendo alguma coisa contra ela. O irmão é uma bênção, mas ele deve a todo mundo. Ele não consegue pagar suas contas em dia. Ele não consegue viver com aquilo que ele ganha. Ah, então o diabo faz a festa na vida desse irmão. Faz ou não faz, irmãos? Não só do seu mau testemunho, mas do descontrole de sua vida, dessa falta de sobriedade, dessa falta de equilíbrio. Equilíbrio no humor, equilíbrio nos relacionamentos, equilíbrio na convivência. Existem pessoas que são desequilibradas. Basta você dar trela para elas que elas já entornam o caldo. Isso é um instrumento para o diabo, irmãos, para que ele possa agir e envergonhar a vida dessa pessoa. Então, quando a Bíblia diz que eu preciso ser sóbrio e vigilante, eu preciso entender isso num leque de aspectos muito grandes, porque há várias áreas da minha vida que podem ser afetadas pela falta de sobriedade, pela falta de vigilância. Eu preciso ter uma vida equilibrada. A gente precisa o tempo todo estar buscando o equilíbrio naquilo que fazemos, naquilo que somos, naquilo que falamos, em todas as áreas. Porque tem aquele leãozinho rugindo em volta de você, procurando o momento do desequilíbrio para ir lá e te apontar o dedo. Procurando o momento em que faltou a paciência para ir lá e jogar tudo na sua cara. Veja, irmãos, como isso não é brincadeira. Você sabe que Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida? O que ele fez? Foi porque matou o egípcio? Não, não foi por isso não. Foi porque ele teve um momento de desequilíbrio. Eu acho que Moisés tomou uma naquele dia, né? Estava meio... Não, isso é brincadeira, tá? Coitado de Moisés. Mas ele perdeu o equilíbrio. Ele chegou um momento que, sabe, pela tampa, e aí a panela de pressão estourou. E ele fez mais do que Deus mandou fazer. Ele agiu com um descontrole emocional. Oh, irmãos, quantos de nós estamos sujeitos aos descontroles emocionais? Quem aqui nunca teve um descontrole emocional? Não teve um momento que você perdeu a linha, que você disse uma bobagem, que você pirou? Acontece. Queremos? Não queremos, mas acontece. Ah, isso é qualquer coisa? Não, não é qualquer coisa. Isso pode trazer consequências graves, como foi o caso de Moisés. Perdeu o direito de entrar na terra pela qual ele tanto trabalhou 40 anos no deserto na condução daquele povo. Deus disse, você vai vê-la, mas você não vai desfrutar dela. Por um momento de desequilíbrio, um momento em que a porta se abriu e o leão entrou e o leão devorou. Então esse texto, queridos, tem tudo a ver com a santidade, com a separação. De uma maneira prática, há coisas que nós precisamos vigiar. A vigilância necessita de muita atenção. Você consegue imaginar um vigilante que não tem atenção? Hoje em dia é a coisa mais comum do mundo. Sabia disso? Perdoe os irmãos policiais. Quantas vezes você passou na rua, viu uma patrulhinha, viu uma polícia e todos eles no celular? Alguém já viu isso? Só eu que vejo. Às vezes também são gente, né? Alguém diria, também são filhos de Deus, pô. Deixa lá dar uma WhatsAppada lá, né? Uma Facebookada. Coitado dos caras. Não, beleza, tudo bem, mas é ótimo para o bandido chegar e perdeu o palhaço. Porque ele está ali. O vigilante tem direito de se distrair, meu irmão? Não tem.
Você é contratado para vigiar, para olhar, por exemplo, um monitor de câmeras de segurança. O que você tem que fazer? Ficar olhando para as câmeras de segurança. Se no meio do caminho você resolve jogar paciência, você resolve fazer jogo da velha, qualquer coisa. Se você tirar os olhos daquele monitor, basta 1 segundo para alguma coisa acontecer e você não vê. Assim é a vigilância proposta por Deus. Sede sóbrios e vigilantes. Equilibrado, não embriagado, atento, simples, moderado e vigilante. Porque se eu piscar o olho, já aconteceu e eu não vi, já passou e eu não percebi. Então essa vigilância proposta por Deus, ela precisa fazer parte da nossa vida. Não como algo que venha, como eu insisto aqui sempre em dizer quando falo de santidade, como um peso, como uma preocupação excessiva, como algo que me tire o sono, mas como algo que é real e que eu devo cuidar. Porque se eu for negligente, eu não cuidarei. O negligente não tem cuidado, irmãos. E eu preciso vigiar. O que é que eu preciso vigiar? Leia comigo o Salmo número 141. Vamos ver algumas coisas que a Bíblia nos diz que requerem a nossa vigilância. Salmo 141, no versículo número 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Davi, nesse salmo, ele está dando até uma de esperto, né? Porque ele está atribuindo a Deus uma responsabilidade que é dele. Ele está dizendo, Senhor, coloca um vigia na porta da minha boca. Como é salmo, né? Como é poesia, a gente entende como uma licença poética. Mas, na verdade, Deus não vai botar guarda na minha boca. Na verdade, Deus não vai colocar vigia na minha boca. Porque Ele já me instituiu para isso. Sabe quem é que precisa vigiar a minha boca? Eu. E a sua? Você também. Não sou eu que vou vigiar a sua não, né? Se bem que a gente gosta muito disso, né? Vigiar a vida dos outros. Tem gente quando fala sede sóbrios e vigilantes, já compra um binóculo, né? Para ficar olhando a vida dos irmãos, né? Para ficar observando, né? Para ver se... Não, mas é vigiar você. Cada um tem uma boca, cada um vigia a sua. Então eu preciso vigiar a porta dos meus lábios. Por que eu preciso vigiar a porta dos meus lábios? Porque Satanás pode usar os meus lábios. Isso é uma afirmação tão cruel, né, irmãos? Mas ela é verdadeira. Os meus lábios, a minha língua, pode ser instrumento de Satanás. Posso dar a minha língua como instrumento para o maligno. E o que a Bíblia diz? Algumas coisas simples. Colossenses capítulo 3, verso número 8. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo número 3, versículo número 8. Diz assim, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Aí Paulo diz algumas coisas que a gente tem que jogar fora. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Palavrão. Então ele diz que eu devo jogar isso fora. A ira, a indignação, a maldade, e aí vem a maledicência. O que é a tal da maledicência? Dá um nome mais curto, abreviado e mais prático para ela. Fofoca. Né? A maledicência deve ser jogada fora. A linguagem obscena do falar deve ser jogada fora. Coisas que estão intimamente relacionadas à boca, à língua. E aí, queridos, a Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração.
Aqueles palavrões normalmente saem porque eles estavam presos no coração. E eles só saíram, né? O canal de saída é a boca. O canal de saída do coração é a boca. E aí eles saem. E a fofoca vem desse descontrole, dessa falta de vigilância. Veja, irmãos, uma realidade é, a gente gosta de falar mal dos outros. Vamos admitir aqui, numa boa, só entre nós dois aqui. Vamos admitir? A gente gosta de falar mal dos outros. A gente se reúne e a gente, se não vigiar, daqui a pouco a gente está... Né? Você viu aquele irmão? Você viu o que ele fez? Você viu a roupa que ele estava hoje? Você olha, você sabe aquilo ali? Os assuntos normalmente começam da gente falando mal dos outros. É mentira isso, irmão. A gente não quer admitir, mas a gente gosta de falar mal dos outros. Pensa bem um pouquinho, né? Pastor, não fala assim não, que eu fico até constrangido. Mas é verdade. Por isso a Bíblia diz que eu preciso vigiar. Eu preciso exercer um controle sobre a minha vontade. A minha vontade é falar, mas eu preciso refrear a minha vontade de falar. Eu preciso exercer sobre ela uma vigilância, para que ela não fique aí, né, desembestada. Tem gente que não consegue controlar a língua. O que você faz? Ou você corta ela, né, ou você vigia. Tem jeito. Já viu gente que não consegue guardar um segredo? É você? Não, né? Mas tem gente que não consegue guardar um segredo, porque fala. Ah, não consigo. Tem uma coceira na língua e vai e fala. Tem gente assim. Não consegue. Então, qual a saída? Exercer esse controle. E esse controle é seu. É você que tem que exercê-lo. Não sou eu mais ou qualquer outra pessoa, o pai, a mãe. Quando a gente é pequeno, o pai e a mãe chegam e corrigem. Não fala isso. Menino, menina, não fala aquilo outro. Olha esse palavrão. Ó, não diz assim. Pede perdão, pede desculpa, diz obrigado. Não é assim que a gente faz com as crianças? A gente não fica dizendo o que elas têm que falar, o que não tem que falar. É assim a gente faz. Agora não tem mais criança. Agora nós somos adultos responsáveis diante de Deus. E Pedro está dizendo assim, olha, tem um leão andando em volta da tua vida, doido para te devorar. E você precisa começar a vigiar o que você fala. Porque às vezes o diabo entra pela tua boca. Às vezes o diabo entra pelas palavras que você acabou dizendo sem querer. Aí fica igual o Chaves, foi sem querer querendo, né? Lembra do Chaves? Sem querer querendo. Queria, mas não queria, e acabei dizendo, porque, né, afrouxei ali e tal. E aí? De alguma forma isso diminui o dano? Isso diminui o prejuízo? Diminui aquilo que o diabo, o adversário, o leão que está rugindo vai fazer? Vai devorar menos por causa disso? Não, vai devorar. Então a minha responsabilidade é vigiar a minha boca. E eu preciso exercer isso. Não como uma maneira de me tornar melhor do que o outro, mas como uma maneira de não ser devorado pelo leão. Pensa nisso nesse sentido, que eu acho que aí a coisa fica mais fácil. Leia agora comigo Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 29. Palavras do Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, verso 29, ele diz assim: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Agora no capítulo 6, versículo 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha como Jesus fala dos olhos, da importância deles para a nossa vida, nossa integridade, nosso físico.
e também, como ele diz, lá no capítulo 5 de Mateus, como devemos tratar esse olho que insiste em pecar. Se ele te faz tropeçar, arranca-o. Então, a palavra de Deus está dizendo que eu preciso vigiar os meus olhos. Aonde eu olho, o que eu vejo, para onde estou olhando, o que estou mirando com os meus olhos. E razão para isso não me falta. Que os olhos são a lâmpada do corpo. A lâmpada ilumina. Então os meus olhos precisam ser fontes de luz para a minha vida. Mas se a fonte de luz está em trevas, que diz Jesus, que grandes trevas serão. Porque a fonte que eu tinha já não funciona, não tenho luz de outro lugar. Então, que trevas estou envolvido? E aí a palavra de Jesus dura sobre isso são eles que estão te fazendo tropeçar? Você tem tropeçado por causa das coisas que você olha, por causa de onde você coloca os teus olhos? Então é melhor arrancar esses olhos do que com eles ser lançado no inferno. Palavras simples de Jesus, mas de um impacto muito grande. Porque, segundo disse também hoje pela manhã, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Mas se os meus olhos, que são fonte de luz para mim, se tornam em trevas e que grandes trevas se tornam, perceba que o problema causado pelos olhos é a falta de luz espiritual. Então, o problema dos olhos é o quanto ele pode ser prejudicial para a nossa vida espiritual. Aonde eu coloco os meus olhos? Eu preciso vigiar. Eu preciso ser sóbrio, vigilante em relação a isso. E isso é algo com o qual todos nós vamos lidar diariamente, o tempo inteiro, até dentro do culto, para onde você tem olhado. É uma dificuldade isso ou não? Precisa ser cuidado ou não precisa ser cuidado? Precisa ser vigiado ou não? Nossos olhos são inquietos. Nós passamos por todos os lugares, olhamos todas as coisas e de vez em quando nossos olhos dão uma... Dão ou não dão? Coisa de homem isso? Só homem? Os olhos... Vão assim ou não vão? Vão. Por isso precisam ser vigiados. Porque eles, como eu disse aqui em relação à fofoca, a gente gosta de falar mal. E a gente gosta de olhar o que não presta. Essa é a verdade, irmãos. Quando há alguma coisa escondida, aí é que a gente gosta de olhar. Ou não? Não é assim que funciona? Quando tem alguma coisa que alguém tenta esconder, é isso que você... Por isso que diz assim, o povo é curioso. Por isso que quando tem um acidente na estrada, como é que fica o trânsito? O trânsito para. Não por causa do acidente, porque o acidente já foi colocado para o lado, a estrada está livre, mas porque todo mundo que passa quer dar uma olhadinha. Sangrou, quebrou a perna, esmigalhou. Todo mundo é curioso. Todo mundo quer olhar. Essa é a natureza. Por isso ela precisa ser vigiada. Por isso ela precisa ser combatida. A tendência é olhar. A tendência é fitar os olhos, é parar os olhos. A tendência é permanecer ali. E isso hipnotiza. O hipnótico, o hipnotizador, ele balança alguma coisa diante dos teus olhos. Ele diz, acompanhe, acompanhe. E você vai então ficar hipnotizado. Por isso os olhos precisam ser vigiados. Porque a tendência deles é para o mal. A tendência deles é para olhar o que não presta, o que está escondido, é a curiosidade, é qualquer coisa, mas que se transformará num momento de interesse pelo qual o diabo vai entrar
para devorar, como está escrito. Em capítulo 9 do Evangelho de Marcos, leia a Bíblia no versículo 45 e 46. Marcos 9, 45 e 46. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os 2 pés serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Jesus agora usa outro membro do corpo que diz que eu preciso vigiar ou cortar. 2 opções. Ou você cuida ou você corta. O pé me faz tropeçar. Eu preciso vigiar os meus pés. Que negócio é esse, pastor, de vigiar o pé? Ficar olhando para o pé? Tem gente que gosta, né? Cada um com a sua tara. Mas, negócio de ficar vigiando o pé, tem que vigiar o pé, porque o pé pode me fazer tropeçar. Porque os nossos pés se apressam para o mal. Porque nós temos uma tendência, irmãos, esse é o problema da gente, é a tendência ao mal. Esse é o resquício da natureza humana, que se inclina para o que é ruim, que busca o que é mal, e eu preciso vigiar os meus pés. Eu preciso cuidar dos lugares aonde eu vou. Eu preciso entender que certos lugares não são para mim. Eu preciso colocar uma vigilância naquilo que eu faço com a minha vida, de que maneira eu me conduzo nesse mundo, porque os meus pés precisam estar firmados na rocha e não no terreno do inimigo, e não ali onde o inimigo tem agido e tem enganado e tem ludibriado muita gente. Lembra que a vigilância e a sobriedade são por causa do diabo, vosso adversário, que anda em derredor, como um leão, procurando alguém para devorar. Vigia os teus pés, vigia os lugares para onde você vai. Entenda que nem todo lugar você deveria ir. Quem é que vai te dizer isso? É o pastor? É a igreja? Que vai dizer, isso aqui é lugar de crente, isso aqui não é lugar de crente? Não, não existe essa relação. O que existe é a sobriedade que nós temos que ter e a vigilância que nós temos que ter sobre nós mesmos. O grande problema, eu insisto, é que muitas vezes a igreja, as pessoas, se preocupam em vigiar os outros. Como eu disse, compram um binóculo para saber onde é que aquele irmão foi. E aí vão investigar o Facebook. O Facebook conta a história da sua vida. Aonde você foi, se você publica, né? Tem gente que prefere não publicar, que aí faz tudo escondido, ninguém fica sabendo de nada. Mas aonde você foi, aonde você andou, está lá. E aí o crente vigilante da vida dos outros, ele fica, eu acho que ele não devia ter ido ali. Aquilo ali não é lugar de crente. Vigia aonde você vai, ao invés de vigiar onde os outros estão indo, e você já faz um grande serviço para você mesmo. A Bíblia diz que eu tenho que ser sóbrio e vigilante sobre mim mesmo, e não sobre o outro. Porque, irmãos, não há uma regra definida. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Nós temos níveis espirituais diferentes. Nós temos níveis de maturidade diferentes. Uma coisa que pode não fazer mal a mim, pode fazer mal a você. E vice-versa. Porque temos níveis de maturidade diferentes. Então eu não posso passar aqui uma lista do que faz, do que não faz, do que pode, do que não pode, porque isso pode variar para cada pessoa. Há pessoas que, se fizerem um pouquinho, já estão presas e enredadas, enquanto outras são mais maduras. A Bíblia fala sobre isso. Paulo trata isso dizendo assim, olha, há pessoas que acham que tudo podem comer, e outras que acham que devem evitar certos alimentos.
Cada uma pensa a respeito disso segundo suas próprias convicções, porque tem níveis de maturidade diferentes. E nesse texto, Paulo diz assim: nós temos que compreender os débeis. Ele diz assim: os débeis, os fracos, são aqueles que acham que têm que evitar certos alimentos. Eu acredito que eu posso comer de tudo, mas para não escandalizar o meu irmão, eu não vou comer certas coisas na frente dele, porque ele é débil. Então eu tenho que evitar esse comportamento na frente dele. Por isso varia de um para outro. Não é para eu ficar com um binóculo olhando para a vida do outro para saber, olha, o irmão foi ali, e ele estava ali, olha, aquele lugar ali, olha, é meio tenebroso. Olha, aquele lugar. Eu não sei o que o pessoal pensa quando vê as fotos das minhas viagens, sabe? Porque eu entro em tanta igreja católica quando viajo. Eu acho que eu viro católico. Porque elas são pontos turísticos. Você entra, você vê. Aí alguém, o pastor está lá, olha lá. Está lá adorando aquela imagem. Está lá. Né, irmão? Olha, se você não consegue entrar, eu consigo, sem me contaminar. Mas cada um tem o seu nível, né? Cada um tem o seu nível. Eu vou contar para você que uma vez, aliás é público, né, que está lá no meu blog, está na internet, eu fui na cidade de Salem, lá nos Estados Unidos. É a cidade das bruxas. Você já ouviu falar nas bruxas de Salem? Eu estive lá. Eu tirei uma foto do lado da estátua da feiticeira. Quem lembra da feiticeira? Aquela da televisão. Tinha a Dini, um gênio, e a feiticeira. Estava lá, tem lá nessa cidade de Salem, tem uma estátua da feiticeira. Na vassoura. Eu tirei a foto lá da feiticeira. Será que o diabo pulou em mim? Mas existem certos lugares que eu não devo ir. Existem certas coisas que eu não devo fazer, e essas precisam da minha vigilância. É muito bem-aventurado aquele que não se condena nas coisas que faz, porque as faz pela fé que tem. Você tem fé? Tem para você mesmo. A tua fé não vai influenciar no comportamento do outro, mas cada um de nós precisa se vigiar em relação àquilo que faz, ao lugar onde vai, às coisas que diz, às coisas que vê. São áreas que precisam ser cuidadas por cada um de nós. Eu não acredito que estar numa cidade que os outros dizem que é das bruxas, mas eu digo que é de Deus. Na minha Bíblia está escrito no Salmo 22, do Senhor é a terra e a sua plenitude, todos os que nela habitam. Não há um lugar que foi dado às bruxas, nem a Satanás, todos os lugares pertencem ao Senhor. Até as pessoas que habitam nele pertencem ao Senhor. Embora não saibam, embora não queiram nada com ele, mas as coisas pertencem a Deus. Mas mesmo assim, há lugares que não me convém ir. Há lugares que não me convém frequentar. E eu preciso vigiar. Por quê? Por que eu tenho que vigiar? Por causa do diabo. Não é isso que Pedro disse? Porque ele está em redor, procurando fazer mal. Essa é a razão de eu precisar estar atento. Amados, poderíamos falar sobre muitas outras coisas nesse sentido. Que o Espírito Santo fale agora ao coração de cada um. Eu dei alguns exemplos de coisas que nós precisamos vigiar. Eu mesmo, a minha carne, os meus desejos, os meus pensamentos, tantos outros seriam aqui sujeitos a uma dissertação. Agora, o que importa é que eu possa exercer isto, porque há um leão rondando a minha vida. Há alguém rugindo, tentando me devorar. E esse leão, ele é perigoso. Se eu vejo o leão, eu já fico de pé atrás. Concorda?
Você está andando na rua, virou a esquina, viu um leão. O que você faz? Faz carinho no leão? Não, sai correndo, né? Sai correndo. O grande problema, para a gente terminar, abra aí em 2 Coríntios 11, 14. O grande problema desse leão é que ele às vezes não é tão feio, é que ele às vezes não é tão assustador. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, está escrito assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em quê? Anjo de luz. E um anjo de luz deve ser uma coisa bonita de ver. Tem irmãos que adoram ver anjo, né? E veio o anjo aqui, o anjo ali, o anjo passou, o anjo veio com a bandeja, o anjo veio, anjo garçom, anjo de tudo que é feito, né? E a gente gosta de ver um anjo. Só que diz o ditado popular, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha é ouro, é bonito, é puro, é verdadeiro. E esse Satanás, ele gosta de se apresentar como um anjo de luz. Como um leão que não é mau, como um leão que é bonzinho, né? Como um leão que você pode se aproximar e fazer carinho. E é isso que nós estamos lidando, é disso que nós estamos falando e enfrentando diariamente, irmãos. Diariamente. O leão vai chegar e eu preciso cuidar, vigiar e ser sóbrio, porque com esse leão não tem brincadeira. Mesmo que ele venha com cara de bonito, mesmo que ele venha vestido como um anjo de luz, a minha vigilância, a minha sobriedade vão fazer com que eu possa identificá-lo e enxergá-lo como verdadeiramente ele é, aquele que veio para roubar, matar e destruir, e não veio para brincar. Seja sóbrio e seja vigilante. É a palavra de Deus para nós. Amém? Pai querido, eu quero pedir ao Senhor essa noite, que mais uma vez o Senhor, pelo Espírito Santo, fale ao nosso coração. Tudo aquilo que foi dito seja agora sedimentado em nossas vidas, seja plantado em nossos corações, para que produza um fruto que o Senhor deseja em cada um de nós. Acorda e desperta cada um aqui, meu Pai, para que nós possamos ser vigilantes, para que nós possamos ser atentos ao que estamos fazendo, atentos ao que está no nosso redor, Pai, para percebermos a presença do mal e fugir dela, evitá-la em nossas vidas. Seja na boca, seja no coração, seja nos olhos, seja nos lugares por onde andamos, seja no nosso comportamento. Tem misericórdia, Pai, e nos ajuda nessa vigilância. Desperta-nos, Pai, desperta-nos o coração para essa realidade, para que a sobriedade esteja sempre em nossas vidas, não estejamos embriagados, distraídos, sujeitos ao mal, mas que o diabo nada tenha em nós, meu Pai. Livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.